Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso perdeu ontem por 1-0 para o Internacional no estádio Newton Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o Glorioso segue vivo na briga por uma vaga para a Copa Libertadores de 2023, agora, claro, com mais dificuldades. O Botafogo tem um clássico importante contra o Fluminense no próximo domingo às 16 horas no Maracanã. Neste vídeo eu chego para falar sobre o jogo de ontem com aquela análise abrangente que você já está acostumado aqui no canal Fabiano Bandeira. Antes, eu peço para que você se inscreva aqui no canal. É simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 40 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo num 4-2-3-1, assim como o Internacional. O Colorado teve no meio-campo o Depena, o Johnny, o Alan Patrick à frente deles, o Edenilson pelo lado direito, com o Alemão como centroavante, e o Wanderson pelo lado esquerdo. O Botafogo entrou em campo com Gatito no gol, na lateral direita o Daniel Borges, na zaga pelo lado direito o Adrielson, mantido por ali, e na zaga pelo lado esquerdo o Felipe Sampaio, substituindo o Vitor Cuesta. Na lateral esquerda o Marçal. No meio-campo, Tietê e Danilo Barbosa e o Eduardo mais à frente. Na ponta direita, o Júnior Santos como centroavante, o Tiquinho Soares. E na ponta esquerda, o Vitor Sá, com o Jefinho no banco de reservas. O que aconteceu? Num primeiro momento, o Botafogo tentou se estabelecer com a bola. Ficou com a pelota, circulou com ela no campo ofensivo, marcou um pouco mais alto e dificultou as ações defensivas do Internacional. Tem um lance polêmico logo no início da partida, pênalti. Eu quero ver depois mais vezes, mas pelo menos provar. O árbitro poderia ir com o Botafogo, sempre decidem rápido e geralmente contra. É impressionante. Tiremos esse lance, continuemos analisando a partida. Lembram o que eu falei no vídeo pré-jogo? O Internacional tem como padrão uma dificuldade imensa de cortar bolas, principalmente com cruzamentos abertos. O Luiz Castro deve ter estudado isso, porque eu tive uma sensação de que o Botafogo ontem, principalmente na primeira etapa, tentou fazer esse tipo de jogada mais vezes do que está habituado. E era para fazer isso mesmo. Só que o Tiquinho Soares, que é excelente, jogou razoavelmente bem mais uma vez, estava saindo muito da área. Ontem era um jogo para ele ficar um pouco mais. Logo no início, o Botafogo já tentou esse cruzamento aberto pelo lado direito. O Botafogo ontem teve falta pela direita, cobrada pelo Daniel Borges, como eu falei aqui. Só que ontem também o Internacional resolveu melhorar muito no quesito. Eles cortaram todas as bolas com eficácia. O Internacional resolveu um problema que eles tinham para o jogo de ontem. Impressionante. E logo no estádio Newton Santos, na nossa casa. O Botafogo, então, não conseguiu levar perigo pelo alto. Só que se eu fosse o técnico Luiz Castro, manteria um pouco mais essa ideia no segundo tempo, com aquela questão do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até porque o Botafogo estava com pouca criatividade para penetrar na defesa do Inter por baixo, principalmente pelo meio. Eu expliquei aqui também no vídeo pré-jogo que o Inter é muito bem organizado defensivamente nesse sentido. É difícil você tabelar por dentro, é difícil entrar na área do Internacional. Mesmo com tudo isso, o Botafogo finalizou 12 vezes, o Inter 11. O Botafogo finalizou 3 vezes no gol, o Inter 1. Só o gol. E eu não estou criticando o Inter, estou constatando o fato.
O time do Mano Menezes é organizado e veio para jogar daquela forma. Até equilibrou na posse de bola, o Botafogo teve 51%, o Inter 49%. No primeiro tempo, o Botafogo fez algo que eu também comentei aqui durante a semana, que foi essa marcação mais alta, prejudicando a saída de bola do Inter, e numa dessas, o Eduardo conseguiu uma boa jogada, só que ele finalizou para fora. Poderia fechar um pouquinho mais para o Botafogo abrir o placar. Fomos melhores na primeira etapa. Poderíamos ter ido para o intervalo com 1-0, não seria um absurdo. Só que eu tenho que falar algo aqui também. Não é um absurdo hoje, infelizmente, o Inter venceu o Botafogo por 1-0 no Newton Santos. A gente foi ao estádio, eu estava lá, cheio de expectativa. Mais de 24 mil, quase 25 mil torcedores. Mosaico, todo mundo querendo um Botafogo vencedor dentro de casa. Mas eu estou aqui analisando circunstâncias. Os dois times voltaram para a segunda etapa sem mexidas e o jogo equilibrado. Por mais que o Vitor Sá e o Júnior Santos não estivessem bem tecnicamente, o Vitor Sá estava bem taticamente, que também é importante num jogo como esse. O Internacional não dava sinais de que teria problemas com ponta de 1 contra 1, como é o Jefinho, pela organização do time deles. E o Botafogo, como eu disse anteriormente, poderia ter tentado mais cruzamentos na área com o Tiquinho mais fixo e o Eduardo entrando com ele. Porque em alguns momentos o Eduardo entra muito bem, o Tiquinho sai. É uma jogada interessante, é um fator surpresa, mas para o jogo de ontem poderíamos ter tido os dois na área com os cruzamentos acontecendo e alguém entrando também no segundo pau. O Botafogo não fez isso e a torcida, que não é obrigada a acompanhar tudo taticamente, começou a pedir um jogador que tecnicamente é excelente, que é o Jefinho, que é um jogador do 1 contra 1, um jogador que chama atenção realmente no mundo do futebol. Imediatamente, o Luiz Castro chamou o Jefinho para entrar no time do Botafogo. Ele poderia ter entrado com o Jefinho como titular no lado esquerdo, já desequilibrando a lateral do Inter por ali, o Bustos, o sistema deles por ali, e fazendo com que o Sá fosse bem taticamente na direita e tentasse esses cruzamentos, ou como o jogo estava equilibrado naquele momento e com os padrões táticos ainda desenhados como no primeiro tempo, ele poderia ter esperado um pouquinho mais. Não quero ser engenheiro de obra pronta para colocar o Jefinho. O Luiz Castro colocou o Jefinho, tirou o Vitor Sá. Ele nem inverteu, ele não colocou o Vitor Sá para o lado direito. Ele colocou o Jefinho na esquerda e manteve o Júnior Santos na direita. O Botafogo pouco produziu, o Jefinho taticamente ainda não vai tão bem assim. O Botafogo tem problemas pelo lado esquerdo na recomposição e às vezes até quando está postado com o Jefinho por ali, é claro que ele consegue suprir muitas das vezes isso com a qualidade técnica, só que ontem, pelo fato do Inter estar muito bem postado, isso não aconteceu. O Inter desenvolveu uma jogada pelo lado esquerdo deles, o nosso lado direito sofrendo. A bola circulou para dentro, a bola terminou pela direita do ataque deles, dentro da área, com a chegada do Brian Romero, muito ligado para fazer o gol. 1-0 Internacional. E a partir dali, acabou o jogo para o Botafogo. Daí para frente, um segundo tempo pífio, tenebroso, muito ruim. Algumas considerações. Não vejo terra arrasada. Sempre digo no canal, Botafogo brigando no meio da tabela. Ao meu ver, consiste entre a 8ª posição e a 12ª. Temos então a 8ª posição, que é de Libertadores, a 9ª, a 10ª, a 11ª e a 12ª, que são de Sul-Americana. O Botafogo briga no meio da tabela, ou para ir para a Sul-Americana, ou para ir para a Libertadores, e ainda tem, sim, boas chances de ir para a Libertadores, se conseguir até elevar um pouquinho o nível nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Outro ponto, não é porque está brigando por Libertadores, apesar de todos os problemas, que vamos passar a mão na cabeça de tudo que vem sendo feito também. Ontem, no segundo tempo, principalmente, o Botafogo
foi muito mal na hora que mais precisava produzir, que era para virar a partida. Foi então que o técnico Luiz Castro colocou o Matheus Nascimento e o Luiz Henrique. O Danilo Barbosa realmente sentiu o ritmo de jogo, ele que teve problemas com lesões recentemente. O Matheus entrou no lugar do Danilo, ele resolveu adiantar a equipe, e o Luiz Henrique entrou no lugar do Júnior Santos. O Luiz Henrique entrou muito mal. Está sem ritmo, infelizmente não está acontecendo no Botafogo. Sei que tem aquele torcedor que vai dizer: nunca acreditei, critiquei, o garoto não é bom de bola como dizem. Eu sempre vi potencial no Luiz Henrique, acredito que possa vir a ser um bom jogador de futebol, sim, mas no Botafogo neste momento, infelizmente, não contribui. Com o Matheus, com o Luiz Henrique, com o Eduardo, o Botafogo não conseguia produzir. Ao fim, o Adrielson sentiu alguma coisa, saiu. Gostei do que o Luiz Castro fez mais uma vez, foi colocar o Sauer no lugar do zagueiro e terminou só com o Felipe Sampaio na zaga. Só que o Sauer entrou e teve uma oportunidade brilhante de dominar uma bola e dar para o Jefinho numa passagem interessante, e ele foi dar de primeira para o lado direito, acabou errando. Parece também estar fora de sintonia, fora de ritmo, há algum tempo não joga com frequência o Gustavo Sauer, que tentou trabalhar por dentro na partida contra o Internacional. Conclusão, o Botafogo, ao fim do segundo tempo, realmente foi presa fácil, não levou perigo. O Marçal, um dos melhores jogadores do time, mesmo assim teve alguns problemas técnicos na partida, mas aí por acreditar muito no próprio potencial, ele é acima da média aqui para o futebol brasileiro, e outros jogadores tiveram erros técnicos básicos que atrapalharam o desenvolvimento de algumas jogadas. Então o Botafogo poderia sair mais rápido, aí tinha um erro de passe, ou então um erro de domínio, uma tomada de decisão equivocada, na hora de driblar tocava, na hora de tocar driblava. Coisas que acabaram travando o nosso jogo e, claro, mérito também para a equipe do Internacional, que no segundo turno do Campeonato Brasileiro é líder. 13 jogos, são 9 vitórias, 1 derrota e 3 empates. 11 jogos de invencibilidade, 3 empates e 8 vitórias. E é o vice-líder geral da competição. Palmeiras tem 68 pontos, o Inter tem 60 pontos. Na nossa análise, isso não pode ser ignorado. O Botafogo teve os erros que nós já falamos aqui. O Internacional é um time muito forte. Eu até, em determinado momento do jogo, comecei a pensar, bem, hoje pode ocorrer aqui um empate. Eu estava confiante, acreditava na vitória, e o primeiro tempo mostrou que poderíamos ter vencido. Mas depois, no desenrolar do jogo, o Inter acalmando, com a bola no pé. Eu olhava para o Mano Menezes, ele pedindo tranquilidade para o time, pedindo para o time tocar a bola. O Inter fez cera ao fim do primeiro tempo, galera. Um jogo empatado. E teve a frieza para resolver o jogo na segunda etapa e depois disso furar a bola, não deixando mais o Botafogo produzir, e o Botafogo também muito mal no segundo tempo, principalmente depois do gol do Inter, teve lá os seus problemas. Uma semana para trabalhar muito e um jogo dificílimo no próximo domingo, às 16 horas, contra o Fluminense no Maracanã. Estarei lá, espero que a torcida do nosso glorioso compre todos os ingressos a ela destinados e vamos juntos em mais uma semana aqui no canal Fabiano Bandeira. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!